الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, o nosso tema para hoje é uma reflexão em torno do versículo 187 do Surat Al-Baqarah. E o versículo em causa aparece no contexto do jejum do mês de Ramadã. Allah subhanahu wa ta'ala diz: بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Está-vos permitido na noite do jejum de Ramadã Ar-rafathu ila nisaikum, coabitarem com vossas esposas, vossas mulheres. E é uma reflexão que nós estamos a fazer, estimados irmãos. A primeira questão que devemos aqui sublinhar é que o versículo começa desta forma: uhilla lakum. A palavra uhilla vem de halal. Halal é tudo aquilo que é permitido fazer. Portanto, é tudo aquilo que é lícito. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz uhilla lakum, está-vos permitido ou é lícito para vós, significa que aquilo que Allah tornou lícito para vós, com base neste versículo, antes da revelação deste versículo era haram, era-vos proibido. Então era proibido, mas agora já é permitido. Então o que Allah tornou haram, depois permitiu para que os muçulmanos fizessem durante o mês de Ramadã. Aliás, na noite do Ramadã, uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafath ila nisaikum. A palavra ar-rafath exprime todo aquele envolvimento entre o marido e a mulher na noite do Ramadã. O que significa que antes, no início do jejum, quando Allah subhanahu wa ta'ala decretou o jejum de Ramadã, havia uma proibição de o homem manter qualquer tipo de contacto com a mulher, quer seja de dia, quer seja de noite. Portanto, a pessoa durante o mês de Ramadã não deveria tocar na sua mulher. Portanto, o jejum fazia esta ligação de dia e de noite. Naturalmente que isto era penoso para eles. Uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum. Mais adiante vamos encontrar também que havia uma outra coisa que era proibida. Como é que era o início do jejum? Se a pessoa estivesse de jejum, então o jejum vai desde o romper da aurora até o pôr do sol.
Depois aí a pessoa quebra o jejum. Então aí pode comer até a hora da al-fajr. Mas se porventura alguém dormisse antes de comer, vamos supor que a pessoa chegou na hora de Maghrib, a comida ainda não está pronta, a mulher ainda está a preparar e ele está a fazer um compasso de espera, já quebrou o jejum, mas a refeição ainda não foi servida. Então, nesse entretanto, a pessoa apanhou sono, porque veio cansado do trabalho, tudo, então apanhou sono, dormiu. E acordou talvez lá para as 19, já não podia mais comer. Aí tinha que continuar com o jejum até o dia seguinte. Se a pessoa chegou a casa, chegou a hora de quebrar o jejum, mas ainda não comeu nada, nem sequer bebeu água, dormiu, já não podia mais comer. Mesmo que dormisse uns 10, 20 minutos depois acordasse, já não podia mais comer. Tinha que continuar com o jejum. Era isso que acontecia no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, quando o jejum foi decretado. Então isto acabou criando certos constrangimentos para os muçulmanos, tanto que alguns não conseguiram resistir. Veio Umar ibn al-Khattab e disse: Ya Rasulallah, halaktu, ó mensageiro de Allah, eu já me destruí. Como? Que eu não consegui resistir à minha esposa, então tive uma relação com ela. Depois veio um outro sahaba, aliás, a mulher é que veio dizer: Ya Rasulallah, fulano está muito mal. Ele chegou a casa, vinha da sua machamba, chegou a casa e eu ainda não tinha preparado a refeição, estava a preparar e ele estava todo cansado. Pedi para que ele esperasse, mas ele não conseguiu resistir ao sono e dormiu. Logo que acordou, tinha que continuar com o jejum e ele agora está mal. Então situações destas foram acontecendo. Então aí Allah subhanahu wa ta'ala diz: Uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum. Allah já vos permitiu agora, na noite do Ramadã, podem ter relação com vossas esposas. Depois daquela situação penosa, Allah permitiu. Mas antes de ir já para a questão da comida, Allah subhanahu wa ta'ala fala ainda da relação conjugal e diz: Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Elas, as mulheres, são para vós como um vestuário, e vós também, para elas, sois como um vestuário. Estimados irmãos, o que há de comum entre nós e o vestuário? A roupa que nós vestimos, é a única peça que conhece o que há no interior de nós. Quer dizer, entre nós e as pessoas, ninguém tem acesso às partes íntimas, mas a minha roupa tem. Isto quer dizer de que a mulher conhece os segredos do marido, o marido conhece os segredos da mulher. Por isso mesmo no Islã é haram uma mulher revelar segredos do marido, fazer disso objeto de conversa e vice-versa. A mulher não pode sentar nem sequer com a mãe, nem sequer com as irmãs, ou as filhas, ou até as vizinhas e amigas, para comentar coisas que acontecem entre ela e o marido dentro das 4 paredes do quarto. Não pode, é haram. Mas nos dias de hoje é assunto de conversa. Nem um homem deve fazer isso. Hunna libasul lakum. Elas devem cobrir os maridos, tal como os maridos devem cobri-las.
Então mais adiante Allah diz: Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah soube que vocês cometiam traição contra vós mesmos. Qual era a traição que vocês cometiam? É que na noite do Ramadã, Allah sabe que alguns de vós não resistiam e mantinham relações íntimas com suas mulheres. Outros não resistiam, depois de dormir, acordavam e comiam. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum. Mas Allah vos perdoou. Wa afa ankum. Estimados irmãos, se perguntarem qualquer árabe o que é que isso significa, que fataba alaykum wa afa ankum, ele naturalmente vai vos dizer fataba alaykum, ele vos perdoou, wa afa ankum, o que é, também vos perdoou. Allah repete as palavras sem nenhuma necessidade. Fataba alaykum wa afa ankum. Quer dizer, Allah vos perdoou, não só vos perdoou, como apagou esses pecados. Porque uma coisa é você perdoar, mas ainda manteres na sua mente a recordação daquele pecado. Olha, tu fizeste-me isto, mas eu já te perdoei. Daqui a 5 anos, vai dizer, lembra, já 5 anos atrás tu me fizeste isto. Então todo este tempo ainda te lembravas desse erro. Mas aqui Allah está a dizer que não só vos perdoa, como apagou, não se vai falar mais dessas falhas que cometeram. Já está esquecido, embora Allah não esqueça. Wa'afa ankum. Fal'ana bashiruhun. Agora vocês podem se relacionar com vossas esposas. Wabtaghu ma kataba Allahu lakum. E procurai nelas aquilo que Allah vos prescreveu. Estimados irmãos, o que é que Allah nos prescreveu nas nossas esposas? Procurai nelas aquilo que Allah vos prescreveu, aquilo que Allah decretou para vós. O que é? Muita gente, quando olha para este versículo, diz que o que Allah nos prescreveu aqui são os filhos fruto do casamento. Mas não são só os filhos, não. Porque o início do versículo, o que é que diz? Uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafath. A palavra relação íntima, um envolvimento íntimo entre mulher e marido, na língua árabe chama-se jima'. É relação sexual. Mas aqui o Corão Al-Karim diz ar-rafath. Ar-rafath significa que é uma relação que não só é o ato, como também tudo aquilo que envolve o ato, como carinho e por aí em diante aquilo que acontece. Tudo entra no ar-rafath. É isso que Allah vos prescreveu nas vossas esposas. É isso que devem procurar também. Não é só o filho. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando fala da mulher virtuosa, como é que ele diz? Diz que uma das coisas, uma das dádivas com que Allah agracia os seus servos é o fato de conceder uma mulher e nazara ilayha sarratuhu. Quando olha para ela, ele sente satisfação, ele gosta de olhar para a esposa. É diferente de quem olha para ela como qualquer pessoa, não lhe cativa. A mulher deve cativar, faz parte daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou, daquilo que Allah nos prescreveu. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhun wabtaghu ma kataba Allahu lakum. Pois mais adiante Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa kulu washrabu. Agora comam e bebam durante a noite de Ramadã, desde a hora que vocês quebram o jejum até a hora da al-fajr. Dormiram, não dormiram, agora é halal, podem comer à vontade. E quando é que devem parar de comer? Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad
min al-fajr, até conseguirem distinguir o fio branco do fio preto da aurora. Não se trata de fio ou linha de algodão, não, trata-se da luz do dia quando se espalha no horizonte, é o al-fajr, o romper da aurora, antes de nascer o sol. Então continuem a fazer o jejum. وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Então completam o jejum até ao cair da noite. Estimados irmãos, há uma questão aqui que hoje está a criar uma controvérsia no seio de muitos muçulmanos por causa deste versículo. Alhamdulillah que nós cá em Moçambique ainda não temos esse fitna, mas em outros países é uma realidade. Mas vamos conhecer isso depois de uma ligeira pausa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين أما بعد. Respeitados irmãos, algumas pessoas até com conhecimento e tudo mais dizem o seguinte, que a imensa maioria dos muçulmanos estão a falhar na interpretação deste versículo ao quebrarem o jejum depois do pôr do sol. Mas não é isso que o Corão diz. O Corão diz ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, e completam o jejum até a noite. A noite não é o pôr do sol, é o cair da noite, quando a escuridão cobre o universo. Porque a palavra, quer dizer, o pôr do sol, na língua árabe chama-se ghurub, assim como o nascer do sol chama-se shuruq. Então, o pôr do sol chama-se ghurub. E o que lhes leva a esta conclusão é que o Corão al-Karim também usa a palavra ghurub. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, louva o nome do teu Senhor antes do nascer do sol e depois do pôr e antes do pôr do sol. وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. Então, se neste versículo Allah está a dizer ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, poderia ter dito ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى الْغُرُوبِ. Então completam o jejum até o pôr do sol. Mas se falou da noite é porque nós não podemos quebrar jejum logo depois do pôr do sol, porque ainda está claro. Então temos que quebrar o jejum à noite, quando já está mesmo escuro. Estimados irmãos, questões como estas, nós temos o melhor interpretador do Corão al-Karim, é o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. É por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão al-Karim وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Aquilo que o mensageiro vos conceder, levem, e aquilo que ele vos proibir, abstenham-se disso. Neste contexto, o que é que o Nabi alayhi salatu wassalam nos disse? Ele deu-nos uma orientação. Diz: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْهَا هُنَا, quando a noite chegar desta direção, وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْهَا هُنَا, e o dia desaparecer nesta direção, وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ, e o sol se pôr, فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ, é a hora que o jejuador deve quebrar o jejum. Que horas? Ao pôr do sol. E porque o ghurub,
é parte da noite. Aliás, é a primeira fase da noite. Porque o Corão Al-Karim, quando fala de noite e dia, só fala destes dois fenômenos. Só, al-layl wa al-nahar. A noite e o dia. Portanto, Allah não disse no Corão Al-Karim ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ. Depois completam o jejum até o pôr do sol. Por quê? Porque se fosse assim, hoje apareceria alguém que poderia quebrar o jejum antes mesmo do sol se pôr. O pôr do sol marca o início da noite. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, é por essa razão que quase todos os muçulmanos, na hora de quebrar o jejum, o sol se põe e ainda esperam um pouco, depois é que vão quebrar o jejum. O início da noite. Portanto, estimados irmãos, este versículo traz ainda mais uma outra realidade. Quando diz ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Mas, entretanto, se estiverem de retiro, i'tikaf, aí sim, nem de dia, nem de noite, não podem aproximar-se às vossas esposas. Porque alguém poderia pensar que, bom, se no início era proibido a pessoa manter relação com a mulher, mas depois foi permitido, e se eu estiver no i'tikaf, eu posso sair da mesquita à noite, vou ter com a minha mulher, depois volto? O Corão diz que não. Enquanto estiveres no i'tikaf, nem de dia, nem de noite, afasta-te da tua mulher ou das tuas mulheres até terminar o i'tikaf. Está ali no masjid. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Depois, mais adiante, Allah diz تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Esses são os limites, são as regras que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu. Não as violem, não transgridam essas normas. فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ. Desta forma, Allah elucida os seus versículos para as pessoas. Para quê? لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, para que possam temer. Quer dizer, estas regras todas devem nos conduzir à produção do taqwa, ao cultivo do taqwa, o temor a Allah dentro dos nossos corações. O mesmo objetivo pelo qual nós jejuamos. Por isso Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Está-vos prescrito o jejum de Ramadã, tal como fora prescrito aos vossos antepassados, para que possais temer. Por exemplo, então, portanto, o temor aqui, o taqwa, é o objetivo por que nós jejuamos, é o objetivo por que nós cumprimos com estas normas todas. Era uma reflexão que eu queria fazer em torno deste versículo, estimados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, aceite o nosso salat, que Allah subhanahu wa ta'ala neste mês de Ramadã agracie-nos com o grande favor de sermos libertos do fogo do inferno para o Jannat, de merecermos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.